A notícia está de volta com a senadora Marina Silva, pré-candidata do PV à presidência da República. Senadora, a senhora é a favor da redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais? Olha, você está falando com uma pessoa que militou no movimento sindical de professores durante muito tempo e, obviamente, que essa é uma bandeira histórica dos trabalhadores brasileiros, das centrais sindicais, não é? Enfim, e eu diria dos grupos mais organizados. Mas hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que não têm nenhum direito em relação às relações trabalhistas. Acho que o grande desafio é como termos um processo que nos leve a fazer com que aqueles que hoje estão à margem também possam ser incluídos, não é? Quando eu disse que o sociólogo não fez a reforma política e o operário não fez a reforma trabalhista, eu acho que temos aí um grande desafio pela frente para resolver equações de como possibilitar meios que gerem mais oportunidade de emprego, mas que gerem isso do ponto de vista prático, de que não seja apenas um esforço nominal, porque a informalidade é muito grande, porque muitas pessoas estão à margem em função de que as empresas sequer podem legalizar, né, os contratos que têm com os trabalhadores. Sociólogo aí é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o operário o presidente Lula. Isso. Senadora, cite 3 pessoas que a senhora gostaria de ter no seu ministério. Olha, isso é uma coisa antecipatória que eu acho que nenhum candidato faz. Essa casca de banana a senhora não vai ter. Não. Não é nem por ser uma casca de banana, é porque as coisas são processos. Claro. Né? E se você começa... Fala um nome aqui, outro ali. E essas coisas são um processo mesmo. Ninguém participa de um processo desse com uma visão a priori das coisas. É uma construção, e uma construção que busca as melhores competências, as melhores capacidades em termos da relação com os interesses da sociedade. Tem a ver com a governabilidade, com a legítima governabilidade, não aquela fisiológica dos arranjos, dos puxadinhos para contemplar partidos, para fazer uma espécie do Estado, um aparelhamento por interesses políticos como máquina de poder, e eu não vou entrar nesse jogo. Senadora, o seu partido tem apenas 15 deputados federais e a senhora é a única senadora do partido. A senhora colocou bem que o presidencialismo brasileiro é um presidencialismo diferente, o Congresso tem muita força, é um presidencialismo meio parlamentarista. Como um partido tão pequeno assim vai reunir forças para governar um país do tamanho do Brasil? Você falou que tem uma senadora, né? A minha dificuldade é discutir com a minha bancada. Exato. Dá muita polêmica. Muita polêmica, né? Não, mas eu tenho dito, e temos defendido isso no PV, que nós precisamos começar a pensar naquilo que estamos chamando de realinhamento histórico. Enquanto o PT e o PSDB não conversarem, vai ficar muito difícil uma governabilidade qualificada no Congresso. Isso é válido para mim, é válido para a ministra Dilma, é válido para o governador Serra e para o ministro Ciro Gomes. Eu acho que, historicamente, nós deveríamos amadurecer com as experiências que tivemos e sermos capazes de estabelecer uma governabilidade básica, onde PT e PSDB digam, naquilo que é essencial para o Brasil, nós não vamos colocar em risco a governabilidade. E, com isso, ser capaz de construir uma maioria para outros temas. Não significa que tem que ficar uma coisa, uma aderência engessada, não. Oposição, governo é governo, mas naquilo que é essencial, garante a governabilidade básica para que quem ganhar não fique refém, não é, do fisiologismo e de coisas que nós vimos no Congresso que não é boa para o Brasil, não é boa para quem governa. O presidente Fernando Henrique ganhou e foi governar sozinho, teve que ficar refém dos democratas, e o presidente Lula dos setores mais retrógrados do PMDB. E isso não é bom para o Brasil. Nós estamos no último bloco, tem muita coisa que eu quero abordar com a senhora, mas dá para entender que no governo Marina Silva, a presidente faria uma proposta de aliança para PT e PSDB governarem com ela? Eu não tenho nenhum problema no meu diálogo com os melhores do PT e os melhores do PSDB, e eu acho que isso é bom para o Brasil. As conquistas que nós tivemos dos últimos 16 anos, quase 100% das crianças nas escolas é fruto do trabalho desses dois homens. E eu aqui não faço uma relação de comparação como se fossem iguais. Eu acho que tivemos maiores avanços, sim, no governo do presidente Lula, até porque questões muito difíceis foram feitas no governo anterior. Mas ele aprofundou questões muito relevantes. Então, acho que esse realinhamento histórico fará parte de um processo de governabilidade. E aí, às vezes, quando eu falo isso, eu recebo uma centena de e-mails, as pessoas querendo me enforcar, certo? Mas eu penso, por que
É tão difícil dizer que a gente pode conversar com os melhores do PSDB e não tem nenhum problema ficar junto com os piores do PMDB para os petistas e não tem nenhum problema ficar, às vezes, junto com os piores dos democratas para os tucanos. Senadora, no programa que nós fizemos no ano passado, a senhora disse que a sua conversão religiosa se deu num momento de um grave problema de saúde. A senhora passou mais de um ano na cama, a senhora deixou de ser católica e virou evangélica. O que levou a senhora exatamente, que reflexão levou a senhora a fazer essa conversão naquela época? Por quê? Olha, Kennedy, se você perguntar isso para um teólogo, eu acho que o melhor teólogo talvez não saiba responder. O processo de conversão não tem explicação, né? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é por um toque do Espírito. E isso é uma linguagem que talvez só sirva aos que creem. Os que não creem talvez não consigam compreender isso. É por isso que a minha conversão é um processo meu, da minha relação com a minha fé. Eu sempre fui uma pessoa de fé, fui católica durante 37 anos, devo toda a minha formação política, ética, principalmente às comunidades eclesiais de base. Hoje eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, mas tenho uma relação muito boa com meus irmãos católicos e com as pessoas que professam outras crenças, têm outras religiões e pessoas que não têm nenhuma crença, não é? E, aliás, quando as pessoas me acusam, né, de ser fundamentalista religiosa, isso não tem nenhuma base na minha trajetória de vida, que foi sempre de muito acolhimento pela diferença. Eu sou, assim, uma adepta da frase do Caetano, né? Eu fico dizendo que a gente não tem que ter esse estranhamento com o diferente. Narciso acha feio que não é espelho, mas a gente só pode estabelecer a troca na diferença. E o próprio Jesus nunca deu margem para esse tipo de coisa, né? Ele sempre foi muito respeitoso da vontade do sujeito, do desejo do sujeito. Até mesmo o cego de Jericó, ele não disse para o cego, que tu veja, ele pergunta para o cego, o que tu queres que eu te faça? Ele está ali mostrando que o lugar é um lugar de desejo, uma escolha do sujeito e não uma imposição de quem quer que seja. A senhora falou aí dessa coisa, a Marina é radical na religião. E tem todo um episódio que eu queria esclarecer com a senhora sobre o criacionismo, que é a teoria bíblica para a criação do mundo, né? Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. E contrapõe-se a isso a teoria da seleção natural do Darwin. A senhora é criacionista? A senhora acha que é uma explicação que deve ser, por exemplo, lecionada nas escolas, senadora? Olha, Kennedy, você me dá uma oportunidade de tratar de um tema que foi uma grande confusão, né? Tá. Eu sempre digo que eu creio, como acho que 90% dos brasileiros, mais de 90% dos brasileiros, mas eu não tenho uma explicação científica e nem preciso ter para a minha fé. Eu creio que Deus criou todas as coisas e isso me basta. Como dizia o apóstolo Paulo, a minha fé me basta. Né? Agora, existem aqueles cristãos que buscam uma explicação, uma teoria científica, que é o criacionismo, para sustentar, enfim, a criação cientificamente. Eu não tenho essa posição de colocar o criacionismo em oposição ao darwinismo. E a acusação que é uma teoria científica? Eu não tenho elementos para fazer esse julgamento, não tenho, certo? Eu sei que o darwinismo é uma teoria científica, a outra eu não conheço, né? Eu sei que existem pessoas que advogam e que se colocam, mas eu não tenho elementos para fazer esse julgamento. Eu falo do meu lugar de fé e, pela Constituição brasileira, eu tenho o direito ao exercício da minha fé, assim como aquele que não tem fé tem o direito do exercício da sua não fé. E essa confusão surgiu numa entrevista que eu dei numa escola confessional, que é uma escola adventista, que ensina o criacionismo, e o jovem do curso de comunicação me perguntou o que eu achava deles ensinarem o criacionismo. O que eu respondi? Desde que ensinem também, no contexto daquela escola confessional, de acordo com as leis de diretrizes e base da educação aprovada em 96, que permite escolas católicas, escolas judaicas, escolas evangélicas, enfim, e de outras crenças, não é? No contexto daquela escola, desde que ensinem o evolucionismo, eu não vejo problema, porque isso já está assegurado na lei, tanto é que eles fazem isso. Mas não é obscurantista ensinar o criacionismo nas escolas? Não, mas aí uma coisa mais da fé religiosa da igreja? Aí eu não estou propondo nas escolas, é por isso que eu disse... Mas mesmo naquela escola? Mas aí você tem que mudar a lei, né? Não sei se alguém vai propor mudar a lei, né? E se alguém quiser propor, inclusive o governo está aí, pode fazer essa proposta, mas desde que o Brasil é
Brasil, existem as escolas confessionais que vêm desde os jesuítas, né? E não sinto que a gente tenha no Brasil o que acontece nos Estados Unidos, que é uma guerra santa entre o darwinismo e o criacionismo. Aqui isso não existe. Eu não defendi ensino do criacionismo nas escolas públicas. Na verdade, o que eu defendi foi o ensino do evolucionismo naquela escola confessional. E houve uma inversão de valores. Obviamente que às vezes as pessoas fazem isso por razões políticas, não é? E outros fazem porque não houve um entendimento, e eu estou tendo agora a oportunidade de esclarecer. Eu não defendi o criacionismo nas escolas públicas, eu defendi o evolucionismo no contexto daquela escola, uma escola confessional. Perfeito. Senadora, durante o processo da votação da Lei de Biossegurança, a senhora manifestou algumas críticas em relação a pontos da lei. Eu queria saber a opinião da senhora em relação a alimentos transgênicos e pesquisas com células-tronco. A senhora é contra os transgênicos e as pesquisas com célula-tronco? Outra oportunidade que você me dá. Em relação aos transgênicos, nós defendíamos um modelo de coexistência. O que é um modelo de coexistência? Um país com